Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, quem for assistir posteriormente, quem for chegando aí também, tá certo? Hoje a live tem um tema: arriscadores conseguem o que desejam. A gente vai falar aí sobre a questão de arriscar, mas o arriscar com consciência, né? Não sem a consciência para evitar desastres, né? Saudade, Laninha, Deus abençoe, abraço para ti e toda a família aí, tá certo? Então, a gente vai falar aqui, eu fiz essa live baseada nesse livro aqui, Você Nasceu Rico, de Bob Proctor, escritor, que gosta de falar da lei da atração também, um livro de autoajuda muito interessante, que me ajuda, particularmente me ajuda muito, me motiva a continuar persistindo no que realmente eu desejo, o que realmente eu tenho como ideal. Então, a gente vai lendo aqui e vai comentando o que ele vai dizendo aqui, né? Quem quiser fazer um comentário também, e a gente vai tentando aqui refletir sobre isso. Muitas reflexões, e é uma live motivacional, né? A gente vai ver que o conteúdo aqui, realmente o escritor ajuda a gente a ter mais ânimo, né? Gerar mais ânimo com aquilo que a gente tem como objetivo. Então, vou começar lendo aqui e a gente vai comentando, certo? Os arriscadores. Ele diz assim: os dias de defender suas posses e posições atuais se foram para sempre. Portanto, a partir deste dia em diante, você nunca mais terá de se preocupar com questões problemáticas como manter o seu atual emprego ou manter seu padrão de vida atual. Em vez disso, você vai colocar as coisas que podem dar errado na linha defensiva e colocar as coisas que devem dar certo em posição de ataque. A partir de hoje, você é um arriscador dinâmico e vigoroso, cujos olhos voltam-se sempre na direção dos pontos fortes e ativos, em vez de direcionarem seus pontos fracos e passivos. Agora você vai acordar de manhã pensando apenas em maneiras de fazer as coisas que quer fazer, ao invés de acordar pensando em todas as razões pelas quais você não pode fazer essas coisas. A partir de hoje, você vai pensar repetidamente sobre as muitas conquistas que irá realizar no futuro, que são muito superiores a qualquer coisa que já fez no passado. Claramente, esses são os resultados que só podem ser obtidos se você primeiro estiver disposto a assumir algum tipo de risco. Acredite em mim, uma vez que realizar esse processo, não demorará muito para começar a ganhar o que quer. E em grande proporção. Você deve entender, no entanto, que quando se tornar cada vez mais envolvido no processo de assumir riscos, se verá forçado a buscar recursos onde anteriormente não sabia sequer que você possuía. Em um primeiro momento, pode ser muito assustador para você. No entanto, sempre lembre que nunca ouvirá, lerá ou conhecerá alguém que tenha conseguido qualquer grandeza em sua própria vida sem primeiro assumir algum tipo de risco. Como exemplo, basta considerar os riscos monumentais que todos os nossos grandes líderes religiosos assumiram durante o curso das suas vidas heróicas. Em seguida, pare e reflita sobre os enormes riscos que todos os nossos grandes líderes empresariais também assumiram durante o período de suas ilustres carreiras. E, finalmente, meditando seriamente sobre as realizações estupendas, você vai se tornar cada vez mais consciente do fato de que também
deve se tornar um arriscador para desenvolver a grandeza com a qual nasceu. Além disso, deve compreender que nenhuma verdadeira satisfação na vida pode ser alcançada por você ou por qualquer outra pessoa que simplesmente se recuse a assumir riscos. Para quem escolhe viver a vida com extrema cautela, nunca acontecerá mais que uma sucessão de dias monótonos, opacos, contínuos e sem interrupção. Boa noite, sejam bem-vindas. Ele aqui está falando da questão das pessoas que arriscam, né? E vão persistindo ali, lógico que passam por erros, né? E todos nós estamos sujeitos a erros. Ele vai falar aqui da questão dos erros, o que é que significa, do fracasso. E da pessoa muito, muito conservadora, né? Que vive aquela vida monótona ali, às vezes até tem um sonho, mas não consegue seguir em frente. Por quê? Tem medo de arriscar, né, o pouco que tem. Né? Mas a gente, com esse pouco, pode até conseguir realmente o que a gente deseja. Né? Se ter pelo menos um mínimo de risco ali que você correr, mas um risco calculado. Né? Não é um risco que a pessoa faz sem estar ali analisando o terreno ali, onde ela vai pisar. Né? Boa noite, Lígia, seja bem-vinda. Então, ele faz uma analogia aqui, a analogia do trampolim. Ele diz assim: para ajudá-lo a compreender completamente o que implica ou o que estou dizendo, considere que a seguinte analogia. Retroceda em sua mente até quando era criança e tente recordar o grau de admiração que sentia em relação ao garoto do bairro que subia direto até o mais último degrau, o mais alto degrau da escada do trampolim, saltava e mergulhava sem qualquer hesitação. Então veja se pode lembrar o sentimento que nutria em relação a si mesmo, enquanto você assistia dar esse arriscado salto na água. Se você é como a maioria de nós, provavelmente perdia um pouco de sua própria autoestima, naquele momento, até que finalmente, depois do constrangimento, você também reunia bastante coragem e ia saltar. Finalmente, tente se lembrar de que como foi bom o que sentiu depois e provar ao mundo que você também poderia fazer o mesmo. Né? Sei que nem todo mundo pulou em trampolim, mas talvez a gente tenha uma história assim de superação de medo, né? Até lá atrás, né? E a gente conseguiu superar isso e dar aquela sensação boa, né? De que realmente você consegue, se você enfrentar os medos, né? Que nada mais é do que a ignorância ali, que vai ofuscando a questão ali do obstáculo. Né? A gente cria um monstro, né? Mas na verdade, depois do medo, a gente vai refletir que era uma coisa simples. Né? Então, a gente vai superando isso, vai criando mais coragem, vai entendendo mais a vida como ela é. Né? Vai olhando melhor, tendo uma visão mais madura sobre os obstáculos da vida. Continua. Agora que já passeou mentalmente pelo seu passado, traga sua mente até o presente momento. Deixa consciente da legião de homens e mulheres de hoje que, como garoto olhando ansiosamente para o trampolim alto, gostaria muito de sair do emprego, por exemplo, e seguir um caminho independente e fazer suas próprias coisas. No entanto, devido ao seu enorme medo do fracasso, esses infelizes nunca conseguiram a coragem suficiente para decidir e realmente saltar para o mergulho. Assim, tais indivíduos perdem as muitas oportunidades que a vida lhes oferece e, o que ainda é mais triste, eles nunca têm a chance de sondar as profundezas de seus próprios recursos inatos. Eles têm medo de não conseguir, medo de perder, medo de que possam falhar
Por isso, simplesmente optam por manter uma posição e não fazer nada, né? Ele fala isso aqui porque é um senhor, já um senhor com muita experiência, né? Eu digo isso porque ele já está no mundo maior, né? Já faleceu, já desencarnou, mas tinha muita experiência e passou por isso também, né? E era um ser humano como qualquer um de nós que tinha medo, né? Às vezes a gente está ali, numa posição ali há muito tempo, tem medo de arriscar para fazer, para trabalhar com o que realmente gosta, né? Mas se a pessoa não arriscar, nunca vai saber, né? E tem também, ele fala de investimentos também, às vezes a gente tem aquele dinheiro ali guardado numa poupança, o maior medo de perder aquele dinheiro e fica ali muito tempo, né? Parado ali, a gente querendo uma coisa maior e fica com aquele medo, né? Então, tem que ter essa coragem de arriscar o que a gente realmente deseja, mas correr um risco calculado, né? Ele vai falar aqui, não é simplesmente ir de olhos vendados. Ele fala, a ironia, no entanto, é que mesmo que uma pessoa assiduamente tente evitar todos os riscos, ela vai inevitavelmente acabar falhando de vez em quando. É humano, né? Mas então, qual é o ponto? Que diferença faz realmente? Afinal, falhar não nos torna um fracasso. E a única vez que nos tornamos um fracasso é quando decidimos parar de tentar. Então, para ele, a falhar é desistir, né? Falhar para Bob Proctor é desistir. Então, portanto, mesmo se nos enfraquecermos ao longo do caminho, nós nunca realmente iremos falhar, porque sempre devemos manter a capacidade de tentar mais uma vez, né? A questão daí da resiliência, que a gente cai, mas consegue retornar ali, como diz a música, né? A música brasileira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? A pessoa é resiliente e a cada queda ali vai aprendendo, que faz parte do processo, vai corrigindo os erros e vai subindo degrau por degrau. E vai conseguindo ficar cada vez mais próximo do seu objetivo, né, do que você deseja. Então ele fala uma história aqui de Flip Wilson, que era um comediante. Ele diz assim, o Flip Wilson, o famoso comediante, é mais conhecido por sua habilidade de fazer as pessoas rirem. Mas está aqui o que ele disse em uma conversa um pouco mais séria sobre sua experiência com o processo de correr risco. Ele disse, eu caí e me levantei, caí e me levantei. Por 16 anos não fiz praticamente nada além de cair e me levantar. 16 anos. Mesmo assim, você acha que Flip Wilson pode ter pensado em si mesmo como um fracasso? Pode acreditar que se ele tivesse pensado em si de uma forma negativa, ele nunca teria encontrado a coragem de tentar apenas mais uma vez e você e eu provavelmente sequer teríamos ouvido seu nome. A gente tem um problema sério com o imediatismo, né? A gente não quer respeitar o período, o tempo da natureza. Então, a gente não quer plantar uma semente hoje e já hoje ver se está brotando ali, né? Alguma coisa ali. Então, 16 anos. Eu costumo dizer, se você quer alguma coisa realmente de verdade, aquela coisa que você gosta, não existe hora, dia, mês e ano, décadas, pode passar a vida toda, mas você gosta de fazer, né? Então, focar com todas as forças realmente no que você gosta, né? E a gente não diz que para abandonar o emprego, né, para assumir risco que você não calculou, mas a pessoa pode, né, tentar paralelamente no emprego que está, por exemplo, quem tiver empregado, né, porque tem gente que está também sem emprego, né?
né? Quem tiver empregado pode fazer aquela coisa paralelamente. Ou quem não tem emprego pode aí começar a fazer com o que tem, né? Não sei o que realmente você deseja, mas a gente vai pedindo intuição, né? Tem aí, a gente faz a meditação, como eu sou professor de meditação, a gente ensina a fazer o mergulho interno, porque tem a resposta dentro de nós. Então a gente tem que mergulhar, fazer o silêncio, e é nesse silêncio a gente encontra Deus, a gente aumenta a conexão com Ele, que é a sabedoria infinita. E Ele realmente vai nos orientando, dizendo, mostrando, na verdade, o que a gente vai ali fazendo, né? A gente vai aprendendo com as experiências diárias e vai arrumando ali as ferramentas necessárias para a gente chegar onde realmente a gente deseja, né? Fazer o nosso propósito, seja lá profissional, seja social, está tudo interligado. Todos nós temos um propósito, sim, de vida. Todos nós temos essa importância para ajudar sempre no progresso da humanidade. Então, continuando, neste momento, você deve entender que logo que estabeleça seriamente um grande objetivo para si, você vai deliberadamente se envolver no processo de correr riscos, o que irá adicionar uma dimensão de emoção, um novo sabor para o curso de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você deve estar ciente de que quando o seu comportamento começar a adquirir um perfil de maior risco, a maioria das pessoas vai tentar evitar esse risco a todo custo. Em outras palavras, em vez de assumir riscos com sentido, a maioria das pessoas vai continuar a se assegurar de uma série de concessões vazias. Essas concessões, por sua vez, em última análise, terão o efeito de reduzir a sua existência em uma farsa sem sentido. Para entender como esse fenômeno funciona, basta considerar as pessoas que você conhece que têm se comprometido a comprar, por exemplo, uma casa nova. Por que eles vão se comprometer? Porque eles estavam com medo de que não seriam capazes de fazer os pagamentos do financiamento da casa dos sonhos em que eles realmente queriam viver. Então, são N exemplos, né, que a gente tem. Todos nós temos algum exemplo, né? Basta a gente se estudar. O que é que a gente quer de verdade ali? Qual é a crença que está travando a gente de chegar aonde realmente a gente quer, né? Tem que ver também, aprender a raciocinar a longo prazo. Que ninguém quer raciocinar a longo prazo. A gente, como eu disse, a gente tem uma mente imediatista. Mas esses grandes os grandes empresários, essas pessoas também, como ele falou aqui, religiosas, eles persistiram até o fim, né? Então, não existe essa questão de burlar uma persistência, por exemplo, burlar a natureza. Tem um processo, né? Então, eles persistiram. Então, a persistência é essencial para a gente conseguir. Eu costumo dizer que é persistência, paciência e fé. É que a gente tem que ter a certeza realmente que já conseguiu, né? Como o próprio Jesus Cristo falou, né? Tudo que pedireis, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam aqui no presente, a gente tem que sentir que já vive a coisa, assim sucederá. Porque isso é um processo de cocriação. Eu gosto de falar da cocriação. O próprio Bob Proctor fala nesse processo de cocriação também. Então, tudo que vem para aqui, para o mundo físico, é essa questão da cocriação. A gente tem que sentir que já vive para a gente atrair as oportunidades para a gente chegar aonde realmente a gente deseja. Então, no final dessa live, a gente vai fazer uma meditação, né, da cocriação. Tá certo? Eu vou deixar até um card aqui, quem for assistir, estiver assistindo no YouTube, né, a live gravada,
Deixa eu ver como eu deixei o nome aqui. A meditação da cocriação consciente. Meditação da cocriação consciente é o nome da meditação, quem quiser fazer ela isoladamente, certo? Agora pense nos verdadeiros exércitos de indivíduos que permanecem em trabalhos que consideram ingratos e monótonos. Por que continuam? Aí só você pode responder. A gente tem que meditar para saber o porquê. Simplesmente porque temem não ser capazes de lidar com a posição que realmente gostariam de assumir. A ironia, obviamente, é que, se essas pessoas simplesmente se colocassem em xeque, indo atrás de um trabalho melhor, ou daquela casa dos sonhos, ou qualquer outra coisa que realmente desejam, elas teriam que exigir um desempenho proporcionalmente melhor de si mesmas. Como resultado, elas logo descobririam que o risco que haviam assumido era realmente pago com grandes dividendos em todos os aspectos da vida. Então a gente meio que cria uma crosta, né? Vamos dizer assim, uma casca, né? A gente gosta não é nem que gosta, né? Isso é inconsciente, né? A gente se acomoda ali no lugar e fica confortável ali, né? E não quer mudar de jeito nenhum. Então, às vezes, a própria vida faz isso, né? Para a gente crescer, né? Deus dá uma cutucada ali na casca que a gente cria e, por exemplo, a gente perde o emprego e fica desesperado, né? Muita gente fica nas raias do desespero ali e faz besteira por conta disso. Mas, se você se transportar ali para fora de si, vamos dizer que você está vendo sua vida de cima, você vê que é um detalhe, né? A vida está fazendo assim, ó, vamos crescer, tudo no universo está se expandindo, né? Então, como nós somos, vamos dizer assim, filhos do universo, né? Somos filhos de Deus, somos parte do universo e estamos também expandindo. Então, é sempre importante para a gente se sentir cada vez mais vivo, vamos dizer assim, a gente está atrás de se desafiar, né? Sempre procurar aprender alguma coisa nova, para a gente se sentir melhor, porque isso é da gente. Somos seres co-criadores, né? Somos seres criativos, isso é da nossa natureza, sempre está criando coisa nova. O universo sempre está co-criando aí coisas novas. Então, Deus está assim chamando a gente, né? Vamos criar, meus filhos, vamos criar, né? Porque é com Ele, né? Co-criadores. A gente não cria nada sem Ele, né? Então, isso faz parte da nossa natureza. Então, os jovens milionários é um item aqui do livro que ele fala: há alguns anos li um excelente livro sobre esse tema de assumir riscos. Era intitulado Os Jovens Milionários, que narrava as verdadeiras histórias de vida de 18 pessoas, cada uma das quais tinham ganhado mais de $1 milhão. Algumas dessas pessoas tinham ganhado muitos milhões de dólares durante o curso de suas carreiras bem-sucedidas. Ao longo do livro, o autor fez algumas observações interessantes sobre a lei do sucesso financeiro, mas a mais importante delas foi que ele sempre voltava a mencionar: embora aquelas pessoas tivessem vindo de origens diferentes e apesar de cada um ter ganhado seu dinheiro de forma diferente, todos tinham uma coisa em comum. Mas o que era então? Você perguntaria. Dito de uma forma simples, era o seguinte: apesar de tudo, o que possuíam ser resultado de praticamente todas as grandes decisões de negócios que fizeram, nenhuma delas considerava ter assumido riscos. A razão pela qual não assumiram, e ele explicou, foi porque aquelas pessoas estavam vivendo suas vidas como se fosse impossível
falhar. Olha só a mentalidade deles, né? Então, como eu falei lá atrás, falhar para Bob Proctor é desistir. Então, para a maioria dessas pessoas, ele dizia que era impossível desistir. Então, eles tinham foco totalmente focado ali essas pessoas, né? E no seu objetivo. Então, não existia esse negócio de pensar em desistir. Ia para um canto ali, não dava certo, já desconsiderava aquele canto, ia para outro, que nem Thomas Edison, né? Dizem que ele tentou ali, descobrir ali como é que fazia a lâmpada elétrica, né? E foi várias tentativas, centenas de tentativas ali, até conseguir. Então, são os exemplos da história que a gente vê que se eles não tivessem persistido, né, então a gente não estaria falando neles, a gente não estaria com toda essa parafernália aqui, vamos dizer assim, para a gente trabalhar, para a gente melhorar, para a gente amplificar essas informações que são muito importantes para a gente. E vai, assim, como eu disse, essa live é uma live motivacional, para a gente dar uma balançada aí, dar uma animada, né, para a gente conseguir botar para frente o que a gente realmente deseja, né, nossos projetos. Então, persistência é essencial. Então, ele faz uma nota aqui, ele diz, note, no entanto, que aos olhos da maioria das pessoas não haveria nenhuma dúvida que aqueles indivíduos estavam assumindo riscos enormes e em uma frequência quase diária. Eles já estavam acostumados ali no processo de correr risco, porque eles já sabiam, ele fala aqui de correr risco, mas ele já tinha esse risco calculado, ele já tinha experiência, mas no começo a gente sofre, né? A gente vai às vezes andar num terreno que não conhece, então ele fala que ele dá dicas para a gente estudar antes de correr qualquer risco, né? Mas se a gente não correr o mínimo de risco possível, a gente vai ficar naquela mesmo, né? Podia ter tentado, mas fica naquela vida monótona, como ele falou aqui. Então ele fala o estudo sobre os pilotos de combate. Seguindo com um tema similar, uma pesquisa feita há anos que investigou a vida dos pilotos de caça na Segunda Guerra Mundial, determinou conclusivamente que, ao contrário do que se imagina, muitos dos pilotos que tinham cuidado, olha só, tinham cuidado, durante a guerra, foram os primeiros a serem mortos em combate. Foram com muito cuidado, muito medo ali de morrer, né? Em contraste, o estudo também constatou que praticamente sem exceção, os aces, né, que era provavelmente os pilotos que tinham coragem, né, ali de enfrentar, não foram os indivíduos sobreviventes que se recusaram a correr riscos, mas foram os maiores arriscadores durante a guerra. Então, como se tem a oportunidade de observar, o desempenho dos indivíduos em todas as áreas da vida logo fica evidente, mostra que quem joga com segurança na vida morre e morre relativamente jovem. Olha aqui o que ele está dizendo. Embora muitos desses indivíduos permaneçam clinicamente vivos durante vários anos, clinicamente vivos, quando seus corações finalmente param de bater, será apenas uma mera formalidade, porque a verdade é que eles nunca realmente viveram. Então ele fala das pessoas totalmente conservadoras que passaram a vida todinha ali com medo de sair daquela posição, de arriscar uma coisa que realmente desejavam. Então, é uma reflexão muito importante para a gente. Será que a gente está realmente
indo atrás do que a gente deseja. Então fica a reflexão para a gente, né? Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Então, agora provavelmente você diz a si mesmo: tudo isso soa muito razoável, mas por que ser dessa maneira? Ou por que tantos de nós somos destinados a percorrer toda a vida nessa condição autoimposta de miséria, simplesmente porque somos incapazes ou por não assumirmos riscos significativos? Bem, parece-me que basta retrocedermos para os anos de formação da nossa própria vida e lá iremos reconhecer a fonte de nossa relutância em assumir riscos. Depois que chegamos nesse ponto, creio que foi um longo caminho em nossa tentativa de combater e finalmente neutralizar esse problema traiçoeiro. Recomendo que preste muita atenção nas informações que irão agora ser passadas a você. Quando você era criança, de fato, desde o tempo quando era um bebê, seus pais queriam desesperadamente vê-lo ter sucesso. E aqui a gente tem até uma reflexão, né? Que tem muitos pais que sufocam, né, os filhos para ter sucesso ali e tem que ser o melhor e não admite que o filho fale, né? Então, a gente ter cuidado com os nossos filhos, né? A gente ir vendo suas tendências, o que ele realmente gosta e ir balizando ali com uma certa liberdade, né? E não tá fazendo só realmente o que o pai realmente quer ali, né? Então cresce uma pessoa frustrada, né? Em vez de ir para, por exemplo, o pai quer que faça medicina, mas o filho quer fazer engenharia, né? Então o filho fica com medo ali de não fazer medicina só por causa que o pai ali está meio que exigindo, né? Mas o que realmente ele gosta é engenharia. Então cresce ali com aquela frustração, às vezes até se forma em medicina, mas o coração dele está na engenharia, né? Então tem esse processo, né? Então a gente tem que incentivar, né? Tem que ver ali qual a tendência, né, do ser humano e do filho, para a gente ajudar, né, a formar uma pessoa de bem ali, uma pessoa que vai ajudar no progresso da humanidade, e não uma pessoa frustrada, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Como consequência desse desejo, eles ficavam apavorados com a perspectiva que, de alguma forma, você pudesse ir além das expectativas deles. Isso era perfeitamente natural pelo fato de que eles o amavam muito, né? E a gente entende, compreende essa questão. O pai sempre quer o bem do filho. Mas a superproteção, ela pode causar danos mentais ali, né, psicológicos nos filhos. Então tem que estar balizando, mas dando aquela certa margem de liberdade, né? A gente tem que ter liberdade para a gente criar. Como eu disse, né, somos seres co-criadores. Isso é da nossa natureza. E sem liberdade a gente não tem como criar nada, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais, vamos dizer assim, divino, né? Infelizmente, no entanto, isso os motivou a tentar proteger você de todos os potenciais danos que pudessem surgir em sua vida. Por exemplo, quando você começou a andar, eles estavam bem ao seu lado e antes de você tropeçar, eles seguravam você rapidamente para não cair e se machucar. Tá vendo? Essa questão da superproteção, né? Que ela atrapalha, em vez de ajudar, né? Da mesma forma, quando estava envolvida em sua primeira briga, com um pequeno terror da vizinhança, seus pais estavam lá para aliviar seus sentimentos feridos. Eles provavelmente tentaram consolá-lo dizendo: você estava certo, querido, e o outro estava errado. Ele estava te intimidando. Em seguida, provavelmente disseram algo como: no futuro, tenha muito cuidado e tente ficar longe de crianças como ele.
Além disso, se sua educação foi típica, como a nossa, sua primeira bicicleta provavelmente trouxe também repetidos avisos como tenha cuidado, não caia, fique atento e assim por diante. Isso é uma coisa que vem do instinto. Né? A gente tem esse cuidado. Né? Mas a questão do cuidado excessivo, de você chegar a ponto de não deixar nem a criança rodar a bicicleta ali, né? Não andar de pé descalço, por exemplo. Que a gente sabe que cria anticorpos, né? Essa questão de a criança vai ali criando, né? Vai fortalecendo o sistema imunológico. Dessa maneira você foi lentamente e seguramente programando, isso aqui é muito importante, para fazer cada movimento em sua vida com uma brilhante luz de emergência ligada fortemente na tela jovem de sua impressionante mente. E aqui a gente sabe da questão do subconsciente. Até a idade de 6 e 7 anos aí é como a criança estivesse com o subconsciente aberto, bem aberto. E a gente sabe que o subconsciente é nosso grande arquivo de crenças, né? Vai sendo programado como criança e se você se autoanalisar, você vê que você vai ter mais crenças ali dos seus pais. Então, como eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Mas a gente, os problemas que a gente tem hoje, boa parte desses impedimentos que a gente tem de procriar o que a gente deseja, vem lá de heranças lá de trás, dessa cultura, do medo, das crenças limitantes, das crenças negativas. Mas, graças a Deus e aos estudiosos dessa questão das ciências mentais, a gente pode reprogramar o nosso subconsciente, fazendo autossugestões. Muitos eles indicam até fazer essas autossugestões afirmativas antes de dormir e no momento quando acorda, porque o nosso cérebro está vibrando numa frequência mais lenta, que é a teta, né? Que é equivalente à criança aí se eu não me engano, de 2 a 6 anos, segundo Bruce Lipton, né? O cientista, doutor cientista. Que o nosso subconsciente fica mais aberto para ser autossugestionado. E aí a gente vai fazendo isso ao longo da vida. E como outro jeito de reprogramar o subconsciente é através de hábitos, né? Do repeteco aí, como a gente fala. Da rotina ali de estar criando novos hábitos positivos, logicamente, para a gente sair dessas travas da nossa vida. Mas a gente tem que meditar para saber realmente o que quais são essas crenças que está nos limitando. Né? Então, deixa eu ligar aqui isso. Carregador. Continuando, você deve ter consciência, portanto, de que, independentemente do que alguém possa ter lhe dito, em contrário, nenhum de nós nasceu com medo de correr riscos. Como já citei acima, claramente, o medo de correr risco é algo que nós aprendemos só depois que entramos nesse nosso maravilhoso mundo. Na verdade, ao contrário do que muitas pessoas erroneamente são levadas a crer, o ser humano, se deixado a seus próprios dispositivos, nasce como um arriscador que é naturalmente programado para seguir o caminho que o conduzirá à grandeza em sua própria vida. Para você ver, só para refletir, a gente vem correndo risco desde quando nasceu ali, né? Saiu da barriga da mãe, né? Tanto nossa mãe quanto nós mesmos, né? Que está ali na barriga ali da mãe para ser retirada, né? E a gente sabe que toda gravidez tem algum risco. Né? Então a gente já mergulha nesse mundo aqui já arriscando. Então, se nossa mãe não tivesse arriscado ir para a maternidade ali, nos tirar de dentro, do ventre dela, então a gente não estaria aqui agora. Né? Então a gente vai
estudando essas questões simples mesmo da vida e vai vendo que realmente, se você não tiver o mínimo de risco ali para conseguir o que arriscar ali, conseguir o que você deseja, vai ficar ali, fica uma pessoa frustrada, né? Então a gente tem que pelo menos tentar, né? Tenta, persiste e vai ali como lançar um foguete, né? São vários lançamentos ali que vai fazendo, né? Como Elon Musk, né? Tá tentando aí levar o ser humano para Marte, né? Tá tentando nos levar para Marte. Então, tanto de tentativa ali, e os erros ali que vão sendo colhidos ali, né? Então, arrisca ali milhões e milhões de dólares ali para ir ajeitando ali cada coisinha que está dando erro ali. É uma nova oportunidade de aprender algo novo para chegar realmente onde a gente quer. Então, é como lançar um foguete. A gente vai lançando ali, vai arriscando, às vezes cai, às vezes fica triste, frustrado, mas vai desenvolvendo a resiliência, vai fazendo reflexão, vendo o que realmente errou, vai aprendendo as coisas novas, vai adquirindo maturidade e vai seguindo em frente, né? Então, mas seja como for, antes de embarcar nesse emocionante caminho de assumir riscos, você deve sempre se lembrar de que se tornar um arriscador não significa tornar um indivíduo irresponsável. Se entender isso completamente, você vai perceber que esses dois conceitos são mutuamente excludentes. Ser um assumidor de risco significa agir com coragem, o que é consideravelmente diferente de agir totalmente, que é como uma pessoa age quando se comporta de forma irresponsável. Então, seja bem-vinda, Lígia, boa noite. Lígia não, Lívia também está aí. Você vai encontrar em certas situações onde a linha que separa esses dois conceitos torna-se extremamente estreita. No entanto, é absolutamente essencial que você nunca cruze essa linha inadvertidamente ou de qualquer outra forma. Então, a gente tem que estudar onde a gente está pisando, o terreno que a gente está pisando. Outra coisa que você deve estar consciente é que arriscar sempre é um termo relativo. Em outras palavras, o comportamento que representa o risco para uma pessoa pode não ser necessariamente um risco para outra. Além disso, se o mesmo comportamento for realizado por um terceiro, ele pode ser até considerado como uma conduta irresponsável. É evidente, portanto, que se deve ser capaz de distinguir entre esses diferentes conceitos com um grau significativo de precisão. Para conseguir esse feito, se faz necessário voltar a um dos primeiros básicos envolvidos no processo de autodesenvolvimento. Princípios básicos. Você deve ser capaz de se ver com sua visão interior já na posse do bem que deseja. Como eu falei lá atrás do ensinamento de Jesus Cristo. Marcos 23, se eu não me engano. Ele diz assim: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam aqui no agora, assim sucederá. Tudo o que vocês pedirem em oração, ele diz tudo, a palavra tudo. Que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, a gente tem que ter, por isso que a gente faz mentalizações, né? A gente mentaliza que já está vivendo aquele sonho, né? Está sentindo o cheiro, está andando ali pelo local, pela casa, por exemplo, pelo carro, está sentindo dirigindo ali, bota uma música, né? Por exemplo. A gente está plantando uma semente no mundo espiritual. Mesmo que a gente não veja, não sinta, mas a gente está fazendo isso. Então,
Todos nós estamos fazendo isso diariamente. Então, estamos co-criando coisas. Só que de maneira inconsciente. Somos co-criadores, a maioria de nós que estamos na Terra somos co-criadores inconscientes. Todos nós somos co-criadores, mas a maioria inconsciente. E a gente está aqui para esclarecer, né? Eu me esclareço também nessa questão, que isso é um processo natural da nossa vida. A gente pensa com sentimento, está criando ali uma semente espiritual. E a gente vai alimentando aquilo ali, aquele processo, de repente vem aquela oportunidade e você colhe, vamos dizer assim, aquele fruto ali que você produziu, né? Criou lá atrás. Às vezes nem sabia que tinha feito isso, tanto para coisa ruim quanto para coisa boa. Então, vamos cocriar coisas boas, né? E a cocriação é uma coisa neutra. Você pode criar qualquer coisa, cocriar, né? Então, vai falar aqui de riscos versus irresponsabilidade. Pessoas que são irresponsáveis muito raramente realizam qualquer coisa de importância. E muitas vezes atraem danos reais para si, ocasionalmente atividades que são bem os resultados ocorrem tão raramente ofuscados pelos resultados negativos. As pessoas que têm esses riscos correm riscos, mas de maneira atrapalhada, né? Sem estar ali estudando qual o risco ali que a pessoa tem, né? Considere, por exemplo, o indivíduo que mergulha do alto de um enorme penhasco em um lago de águas rasas, simplesmente porque ele quer se mostrar ousado junto a um grupo de pessoas. É uma ousadia sem avaliá-lo. Embora essa pessoa em questão tenha medo de mergulhar, por alguma estranha razão, ela tem mais medo ainda do que os outros podem dizer dela, ou sequer pensar sobre ela, caso não queira mergulhar. Isso aí já é outra crença limitante. O que as pessoas vão pensar de mim? Então, se você fizer ou não fizer, as pessoas vão falar de você do mesmo jeito. Então, a gente tem que deixar isso de lado. É você com você mesmo, você com Deus, né? Está aqui dentro de você. Está aí dentro de você, está aqui comigo. Então, desenvolver esse relacionamento com Deus. Você cocria com Ele, certo? Claramente, o medo de mergulhar é perfeitamente aceitável, tendo em conta o fato de que essa pessoa não teve absolutamente nenhum treinamento como mergulhador, o que a faz raciocinar sobre a possibilidade de se ferir seriamente. É óbvio que um indivíduo como esse, que vai em frente e mergulha, é um tolo extremo, como ele fala aqui, para falar o mínimo. E suas ações são consideradas irresponsáveis pelos padrões de qualquer um. Então, a pessoa está arriscando aí a vida, né? Como é? Isso é questão de arriscar. A gente tem que arriscar, mas saber ali o que é que a gente está fazendo. Ter a racionalidade ali. Por outro lado, se essa mesma pessoa treinou para se tornar um mergulhador profissional e for hábil o bastante para tomar em consideração todas as variáveis e etapas, ou seja, se ele for capaz de se visualizar com êxito, passando por todos os movimentos necessários, como, por exemplo, nadando rumo à areia e chegando de volta ileso, né? Então, seria uma situação totalmente diferente. Embora a pessoa ainda estivesse assumindo um risco concreto, ninguém poderia acusá-lo de agir de forma irresponsável, porque ele já era um profissional. Considere, por um momento, os dublês que trabalham na indústria cinematográfica. Esses indivíduos estão constantemente realizando atos perigosos. De fato, é para isso que são pagos, mas não se enganem. Esses homens e mulheres não são amadores, de forma alguma.
eles são profissionais competentes, altamente qualificados para o desempenho de sua perigosa atividade. Eles sempre verificam e, em seguida, verificam novamente cada cálculo antes de fazerem o mais simples dos movimentos. Como consequência dessas precauções, eles muito raramente saem feridos. Não cabe nenhuma dúvida sobre isso. Especialistas são arriscadores. Pode ter certeza, mas raramente pessoas irresponsáveis. Então, ele fala aqui dos investimentos. Agora, volte sua atenção para a pessoa que investe sua suada poupança, seu suado empreendimento, sobre a qual não sabe praticamente nada. Pessoa que vai fazer um investimento ali, mas não procura saber como fazer esse investimento. E a gente se ilude, né, que vai ganhar muito dinheiro ali, vai ter muito retorno. Talvez alguém, possivelmente um parente dessa pessoa, que ele é de autoestima, tenha sugerido que esse investimento era uma ótima ideia. Os investidores sempre esperam ganhar uma extraordinária taxa de retorno. Supõe, além disso, que, apesar das dúvidas sobre entrar no empreendimento, essa pessoa esteja também fortemente motivada pela ganância, buscando a maior taxa de retorno possível que pode ser obtida com um dinheiro investido. Finalmente, apesar do medo das perdas, a pessoa decide ir em frente e inicia o negócio mesmo assim. E o que acontece depois com essa pessoa que investiu sem saber nada, com essa expectativa de ter um retorno grande, né, financeiro? Depois de o investimento ter sido feito, as horas desse indivíduo seriam gastas provavelmente com o quê? Preocupado com o investimento, logicamente, está preocupado com o dinheiro que ele tinha ali, e visualizando-se reduzido a um estado de extrema pobreza. E olha como isso é importante. Ele já está também, como a gente fala de cocriação, né? Ele já está aqui cocriando o desastre financeiro, que ele está falando, né? Visualizando-se reduzido a um estado de extrema pobreza. Visualizando-se. Então, ele já está se vendo ali como um perdedor. Então, como isso é sério, essa questão de arriscar sem ter nenhuma noção do que está fazendo. É claro, portanto, que esse tipo de comportamento deve ser considerado o oposto da responsabilidade financeira. E a pessoa envolvida deve ser considerada imprudente e irresponsável em vez de um arriscador genuíno. O resultado usual em uma situação como essa é previsível e nada agradável. O indivíduo em questão perde o dinheiro, para não mencionar a perda da antiga amizade do indivíduo que, originalmente, sugeriu o investimento, aquele parente que ele falou. Pois as pessoas insensatas e irresponsáveis raramente culpam a si mesmas por cometerem tais erros. Ele fala aqui da questão do senso de autorresponsabilidade, que a pessoa não tem. Por outro lado, no entanto, essa pessoa pode ouvir atentamente a sugestão de seu amigo ou parente e, em seguida, estudar a situação por si mesmo. Estudar. Formar uma opinião que foi baseada em um conhecimento concreto, ao invés de boatos, e que foi motivada pelo interesse genuíno, ao invés de simples ganância. Nesse momento, o indivíduo poderia ter ido em frente e investido uma quantia em situação financeira em total perigo, ou seja, separar aquele dinheiro podia perder, que não ia interferir na sua vida financeira. Então, como ele reuniu mais informações com base em experiências reais, ele poderia ter aumentado gradualmente seu investimento se tal ação fosse de seu interesse. Se nosso personagem seguisse esse segundo curso de ação, ele ainda certamente correria riscos. Não ia deixar de correr riscos.
No entanto, não seria justo dizer que essa pessoa tivesse se comportado da maneira tola ou irresponsável como a outra. Além disso, mesmo na eventualidade de que essa pessoa tenha feito um mau investimento e perdido seu dinheiro, isso seria tudo o que ela perdeu. Ele ainda teria a amizade e sua própria autoestima, porque iria perceber que não tinha sido culpado de nada além de um erro de julgamento. É uma pessoa mais madura. A vantagem dessa segunda abordagem é que o indivíduo não rejeitaria automaticamente possibilidades de novos investimentos no futuro, caso eles surgiam. Então, é uma pessoa que já ia tentar de novo. Não é aquela pessoa que ia com tudo ali e ia desistir de vez. Então, ele foi calculando ali e poderia ali aumentar o investimento gradualmente e tirando os seus juros, já fazendo outros investimentos e assim ir crescendo. Então, essa questão de correr risco, né? Então, até a própria poupança tem risco, né? Todo canto tem risco. Qualquer empresa que está aberta hoje tem risco. Então, a gente tem que tentar estudar essa questão desses riscos, já diminuir esses riscos, estudo do terreno ali que vai trilhar e segue em frente. Então, as pessoas que não correm risco, né, são, como ele falou aqui no começo da live, são pessoas que levam aquela vida monótona, né? Tem medo de fazer realmente o que deseja. Então, passa a vida com medo ali e leva uma vida pacata ali, sem estar realizando realmente o que veio realizar aqui. Tenho certeza de que você está captando a minha mensagem em alto e bom som. Arriscadores são pessoas conhecedoras que estudam as situações cuidadosamente, que têm confiança em suas próprias habilidades e que têm uma autoimagem muito saudável. Colocando mais sucintamente, podemos dizer que os arriscadores, ao contrário de pessoas irresponsáveis, não são tolos. Ele fala aqui do fracasso dos negócios. Considere o seguinte: se fosse para examinar as estatísticas sobre o número de fracassos nos negócios a cada ano, sem estudar com atenção cada situação separadamente, qualquer um poderia facilmente concluir que entrar num negócio próprio é um ato irresponsável. Então, se a pessoa vai ver aquilo ali superficialmente, vai ficar com medo. Então, a gente tem que ali pesquisar realmente o que é cada empreendimento ali que a pessoa tem esse desejo de seguir. Então, a indicação que eles dão é seguir uma coisa que você entenda, né? Tem aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele ensina essa questão do trabalho por experiência, nem tanto pelo dinheiro, né? O próprio Bob Proctor diz que a pior maneira de ganhar dinheiro é trabalhando. Aí eu vou ganhar como? Então, ele diz, fazendo o dinheiro trabalhar por você. Você que faz o dinheiro trabalhar por você. Investe lá em outras coisas, as rendas passivas, né, que você fica ganhando ali. E trabalhar para adquirir experiência. Trabalhar para desenvolver a sua parte intelectual e moral também, que você vai ter contato com outras pessoas, né? Então, a gente vai ganhando esses outros olhares em questão do trabalho, da questão financeira também. Então, continuando aqui, no entanto, isso não é o caso. A verdade da questão é que muitas pessoas que têm ido à falência nunca deveriam ter aberto um negócio por si mesmas, porque elas não estavam adequadamente preparadas para tal negócio ou porque simplesmente não sabiam o que estavam fazendo.
elas não tinham a habilidade, o conhecimento ou o suporte adequado para fazer o seu negócio crescer. Tenha em mente que, embora demore para a maioria das novas empresas pelo menos 3 anos antes que elas estejam devidamente estabelecidas, alguns desses indivíduos não esperam nem 3 meses, nem até mesmo 3 semanas para dar uma chance ao seu negócio, aquela ali no imediato, né? Então, também é importante notar que muitas dessas pessoas eram aquele empregado que pensava que seu chefe era um incompetente ou os proprietários da empresa não sabiam o que estavam fazendo. Obviamente, nem todos os que não conseguem manter um novo negócio andando pertencem a essa mesma categoria. Então, tem N situações, né? Mas há certamente muitas pessoas assim. Apesar de estatísticas lamentáveis, certamente há muitos indivíduos arriscadores que conseguiram estabelecer suas próprias empresas. Por exemplo, basta considerar a história do meu bom amigo Bob McCreary. McCreary, eu acho que é assim. Bob havia trabalhado na indústria eletrônica, preste atenção. Ele havia trabalhado numa indústria eletrônica por muitos anos. Então, ele tinha experiência com eletrônica. E, embora nunca tenha ganhado o que se pode considerar muito dinheiro, ele certamente ganhou melhor do que uma renda média. Ele possuía sua casa própria, criou e educou 3 lindas filhas e fez tudo isso enquanto trabalhava para alguém. Mas, apesar de seu indiscutível sucesso, Bob nutria o desejo de abrir seu próprio negócio. E acho que o medo era a única coisa que lhe impedia de fazê-lo. Ele falou do medo. Mas, com todas as coisas que estava passando, Bob não podia se ajudar a ter sucesso. Infelizmente, no entanto, ele não tinha conhecimento disso porque nunca havia tentado abrir seu negócio antes. Então, ele estava com medo, era um terreno novo ali que ele não sabia o que acontecia, mas tinha aquele desejo de abrir uma empresa e sair ali de onde ele estava há vários anos, né? Estava enraizado na empresa, na indústria de eletrônica. Além disso, ele tinha sido criado para acreditar na velha ideia de que uma pessoa, olha só, uma pessoa deve ter um bom emprego, isso é uma crença, viu? Uma pessoa deve ter um bom emprego estável e, em seguida, trabalhar por uma aposentadoria. Quem fala bem essa questão, como eu falei do livro, né? Pai Rico e Pai Pobre, está até aqui atrás, quem estiver vendo aqui. De Robert Kiyosaki. Ele fala dessa questão. O pai pobre, ele era muito inteligente, certo? Então, fazendo um breve comentário desse livro, que é bem interessante sobre educação financeira. Ele tinha, o pai pobre, ele tinha um bom emprego. Ele era muito inteligente, era concursado, se eu não me engano, tinha um bom emprego. E ele incentivava Robert Kiyosaki a estudar muito para ter um bom emprego e ser empregado a vida toda. Essa é a mentalidade do pai pobre. E a mentalidade do pai rico era que ele trabalhasse para adquirir experiência para ser um empregador. É um dono de empresa, né? E não um empregado como o pai rico. Por quê? Ele ia ter essa margem infinita de crescimento. Já o pai pobre ficava ali, como ele chama, né, na corrida dos ratos. Como se estivesse ali naquela coisinha do rato, aquela bolinha ali, correndo, né, e você está preso ali naquela empresa e não tem margem de crescimento. Como você ele trabalhava até para o governo, se eu não me engano. Estava enricando o governo, vamos dizer assim, né? E em vez de você ter a sua própria empresa, né? Então aí fica a crença de cada um, né? Eu prefiro raciocinar como um pai rico, né? Que você tem essa liberdade
é de ser dono do seu próprio nariz, vamos dizer assim. Então, é só essa reflexão para a gente continuar. Ainda assim, o desejo de Bob e sua esposa Pat em trabalhar em seu próprio negócio persistia. E o desejo cresceu até o ponto em que eles foram realmente capazes de visualizar seu negócio operando com sucesso. Como é impossível realizar uma imagem na mente sem também expressá-la, o resultado final da imagem latente de Bob e Pat foi o nascimento de sua própria companhia Pensacola Electronics. Ou seja, eles abriram uma empresa de eletrônica. Ele tinha conhecimento do que estava fazendo. Ele só não tinha conhecimento da questão da gestão. Mas isso, com o tempo, eles foram desenrolando, vamos dizer assim. Esse feliz acontecimento ocorreu apenas há alguns anos atrás, e embora Bob e Pat trabalhavam por muitas horas, no começo a gente tem que estar ralando ali, né? Ele falou pelo menos 3 anos para a empresa ir crescendo, formar uma base segura. Eles têm a satisfação de olhar para o que eles criaram juntos. Uma rentável empresa que emprega muitas pessoas, olha só, emprega muitas pessoas e presta serviço a centenas de clientes em vários estados americanos. Ambos ganham uma renda considerável e o valor líquido da empresa hoje, se eles colocassem à venda, é maior do que o dinheiro que Bob ganhou trabalhando para outra empresa por tantos anos. Bob e Pat tomaram a decisão certa? É uma pergunta. É só perguntar a eles. Faria novamente? Você deve saber qual é a resposta. Eles são arriscadores? Não há a menor dúvida sobre isso. Bob e Pat McGrady deixaram seus empregos e investiram milhares de dólares para fazer algo que nunca tinham feito antes. Eles não tinham nenhuma garantia escrita de que iriam ter sucesso em seu empreendimento, mas não foram irresponsáveis e nem estavam agindo imprudentemente. Eles estavam com medo? É uma pergunta de Bob Proctor. Bem, eu nunca perguntei diretamente, mas depois de estudar a natureza humana por mais de 20 anos, me sinto bastante confiante em afirmar que estavam com medo, sim. A gente até tem a frase, né? Se você está com medo de fazer alguma coisa que você quer muito, vai com medo. Vai com medo, que depois o medo desaparece, né? Quando a gente começa a raciocinar do que era o medo. Então, é só a ignorância nossa, né? De ainda não saber o que está acontecendo. O ponto que sobressai desse propósito, apesar de sua ansiedade, é que eles tiveram a coragem de agir na face de seu medo. A pessoa que analisa uma situação cuidadosamente se prepara em conformidade e em seguida prossegue diante do seu medo com a imagem do sucesso em mente. É um verdadeiro arriscador. Não existe remédio para medo, como eu costumo dizer. Você não vai na farmácia e compra remédio para medo. Né? Remédio para medo é coragem. Então, enfrentar. Além disso, como já sabem, arriscadores muito raramente perdem. E mesmo quando isso acontece, eles geralmente voltam para tentar novamente. Falei da persistência. Em outras palavras, os arriscadores vivem uma vida excitante e criativa, porque eles estão vivendo o tipo de vida que todos nós estamos destinados a viver. Mas, infelizmente, muitos de nós querem ficar com aquela vida segura, né? Aquela vida ali monótona, né? Meio parada. Então, a gente tem isso dentro de nós, a gente quer expandir, tem essa pressão dentro de nós, a gente não consegue ficar muito tempo parado em um canto, né? E tem as leis, né? A lei do progresso aí que está empurrando a gente para frente. Então, assim, coloque um sorriso no seu rosto, porque a partir deste momento você também
se tornará um arriscador genuíno. Como? Simplesmente fazendo as coisas com as quais você sonha por meses ou possivelmente até mesmo anos. Então ele convida a gente a resgatar aí aqueles sonhos que a gente, vamos dizer assim, encostou, que a gente se envolveu demais com os problemas cotidianos e foi esquecendo do que a gente realmente veio fazer aqui na Terra. Então, está resgatando aí e dizer que realmente a gente pode fazer o que a gente deseja. Aquele propósito está lá dentro de nós, né? E a gente vai aprender a fazer isso meditando, fazendo mergulho dentro de si, para a gente se conectar com o nosso propósito. No grande musical Pacific Sul, Mary Martin cantou: se você não tem um sonho, se eu não tenho um sonho, como vamos fazer um sonho se tornar realidade? É a minha convicção de que cada um de nós tem seu próprio sonho, como eu falei, o propósito. Todos nós temos uma visão, uma ideia ou uma imagem de alguma coisa grande ou de uma grande realização que flutua na superfície da nossa consciência de vez em quando. Além disso, por alguns breves momentos, nos damos ao luxo de nos divertir fazendo, sendo ou tendo o que poderia ser esse sonho. Isso aqui é até uma dica para a gente se acostumar com a ideia de que está vivendo já o que a gente deseja, né? A questão da cocriação. A gente fazer algum teste, por exemplo, você quer comprar um carro, vai lá na concessionária, entra dentro do carro, senta o cheiro do carro, senta no carro lá e imagine que aquele carro já é seu. Mais ou menos assim, né, que ele falou. Dá uma dica para a gente ir se aproximando, cada vez mais alimentando ali, regando a planta que a gente está cocriando. Não há nenhuma dúvida em minha mente de que você também traz uma imagem de algo que flutua na superfície da sua consciência, periodicamente. E se a verdade fosse dita, você adoraria executar esse sonho. Bem, a simples verdade é que você pode, todos nós podemos, mas com toda a probabilidade, isso irá exigir de sua parte uma considerável coragem. Lembre-se, não faz diferença neste momento quão bizarra sua ideia pode ser. Na verdade, você pode até mesmo considerar ser pura fantasia. No entanto, é possível começar a transformá-la em realidade, descrevendo por escrito tudo o que gostaria de fazer, ter ou ser. Escreva sua ambição com todos os detalhes possíveis e no tempo presente. Eu sou, né? A gente usa o eu sou, aqui e agora. Não escreva como algo que pretende fazer lá na frente. Em vez disso, escreva como algo que você já está fazendo agora. Marque com letras grandes em negrito: eu posso. E eu digo mais, eu sou, né? Eu sou. A gente tem que ser para ter. Né? E a gente está focado nesse negócio de ter, e a gente vive aquele vazio. Né? A gente fala muito da questão do vazio, porque a gente foca no mundo material e mal sabe a gente que tudo começa no mundo espiritual. A cocriação vem do mundo espiritual. Planta a semente, como eu falei lá atrás. Mentaliza, planta a semente no mundo espiritual e a gente por exemplo, prosperidade. A gente não tem prosperidade, a gente não espera prosperidade vir de fora. A gente é próspero. Tem que ser para ter. E o efeito ter é só uma mera, vamos dizer assim, é só um efeito mesmo, né? Estou pegando outra palavra aqui, mas é só um efeito. O bom é a gente ser. O que é que há dentro de você? Tem muita coisa, mas você não se sente próspero, você não se sente uma pessoa realizada. Então,
é mais importante ser. Então você tem que se sentir próximo para atrair a prosperidade. Ele diz aqui, e em seguida, grite isso, fale, cante. A gente vai fazer aqui uma meditação, tá? A gente já está finalizando aqui, que a gente vai fazer a autoafirmação. Então, com convicção, a gente tem que dizer: eu sou próspero, eu sou rico, eu sou persistente, eu mereço ser feliz. Então, você tem que estar dizendo isso para você. Todas as células do seu corpo vai captar essa sua mensagem. Porque, segundo Bruce Lipton, cada célula do nosso corpo tem um cérebro, né? E nossa mente é que controla esses microcérebros, vamos dizer assim. Até a questão da autoestima, das energias, né? Boa noite, Giliado, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí que estão chegando. A gente já está finalizando aqui e vamos fazer a meditação, né, da cocriação consciente. Então ele diz aqui também, em seguida: escolha um amigo que tem uma confiança em você. Alguém cujo pensamento é compatível com o seu. Não alguém que vai colocá-lo para baixo e rir da sua ideia, obviamente, né? E com quem possa compartilhar seu sonho. Selecione quem pode ajudá-lo a incutir confiança em você no que diz respeito à sua ideia. Lembre-se, não faz diferença se seu objetivo é começar um negócio, comprar uma coisa, ou construir uma casa, comprar um automóvel novo, uma nova posição no trabalho, estabelecer recorde de vendas ou receber as honras na escola. Seja qual for o seu objetivo, você deve sair e persegui-lo corajosamente. Sempre lembre que você tem um tremendo reservatório de potencial dentro de si e, portanto, é perfeitamente capaz de fazer qualquer coisa que se determinar. Tudo que você deve fazer é descobrir como fazê-lo sem dizer: será que eu posso? Ou quando? Então, visualize-se como um arriscador e, em seguida, comece a dizer que você é um. Torne-se consciente das boas vibrações que começa a ter simplesmente em virtude de praticar esses simples exercícios mentais. Você vai se acostumar com realmente o que você já está desejando. Você tem que viver isso aqui, certo? O subconsciente, se você fechar os olhos, ele não sabe que está no mundo espiritual e que está no mundo material. Para ele é a mesma coisa. Então, por isso que a gente está sempre fazendo autossugestões. A gente cocria a nossa própria realidade. Isso pode parecer a maior fantasia do mundo, mas eu posso falar por experiência própria que eu já cocriei muitas coisas conscientemente, né? E inconsciente também. E a gente vem estudando isso. A questão da lei da atração, do poder do pensamento, das ciências mentais. Então, a gente está estamos mergulhados nessa questão, as leis divinas, né? Então, a gente tem que ir se adequando. Saber que Deus está dentro de cada um de nós. Ele é a energia que nos anima. Então, é esse desejo da gente. Nós somos seres co-criadores, somos seres criativos. Estamos sempre tentando criar alguma coisa, né? Tudo que está ao nosso redor, que a gente atraiu. Mesmo sem consciência, a gente atraiu. Então, a gente está aqui para desenvolver essa consciência, né? E nos tornarmos seres co-criadores conscientes. E aí a gente vai diminuindo o sofrimento da gente e vai aumentando a nossa, vamos dizer assim, vivificação. A gente vai se sentindo mais vivo, vai aumentando nosso relacionamento com Deus, vai se sentindo mais nele. Saber que Ele está aqui dentro de nós, está querendo que a gente cresça sempre, sempre desejando isso. Mas a gente às vezes esquece, né? E Ele está com a gente. A gente tem que fazer a nossa parte e deixar que Ele faça a dele. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? Acaba criando aí conflito, né? Ansiedade, depressão, porque quer fazer a coisa só, mas não tem condição da gente fazer as coisas só. A natureza tem o seu processo, que momentaneamente é desconhecido por nós, mas
quanto mais a gente vai descobrindo isso, mais vai vindo novas informações, novas experiências, não só conhecimento, mas a gente vai praticando isso e vai desenvolvendo a nossa fé. E habilidade, né? A gente vai desenvolvendo a habilidade de cocriação, vai se tornando um co-criador consciente. Então, continuando aqui para a gente finalizar, antes de avançar ainda mais com a sua busca, encontre um rascunho e uma caneta. Olha, é outro exercício. Nessa folha de papel, desenhe uma linha reta, de cima para baixo, dividindo a página no meio. Do lado esquerdo, coloque um sinal de menos e do lado direito de mais. Do lado direito, escreva todas as coisas boas, as melhores, que podem acontecer com você se seguir adiante com o seu plano. Entretanto, certifique que o que você pretende fazer seja honesto e honrado, e assim o que irá do outro lado esquerdo, que no caso você vai colocar os riscos, o que é que você pode perder? Coloca do lado esquerdo. Não será, do lado esquerdo da página, não vai ser tão desastroso. Né? Então, você coloca do lado direito o que é que realmente você quer ser, o que é que você pretende adquirir, qualquer coisa que você quiser. E do lado esquerdo, se você arriscar, o que é que você vai perder? Então, para a gente raciocinar, para a gente também descobrir o que é que está impedindo da gente realizar o que a gente deseja. Tem alguma coisa, mas a gente tem a capacidade de superar isso. E começar a raciocinar a longo prazo. Né? A gente, às vezes, tem um projeto ali, mas não quer esperar. Então, sem persistência, não tem como a gente atingir o que a gente almeja. Mas o que se passa no lado direito da página pode vir ser absolutamente magnífico. Você chega lá. Portanto, criando dessa maneira uma folha balanço, você está demonstrando a si mesmo, para a sua própria edificação, o fato de realmente você não tem nada a perder. Já chamamos sua atenção por várias vezes no livro de que simplesmente errar o alvo não faz de você um fracasso. Significa apenas que seu plano não deu certo como tinha previsto. Tranquilo. Assim, mesmo se perder tudo que possui, você ainda mantém a capacidade de se levantar, mais uma vez, de ser resiliente e persistir no que você almeja. Você se levanta mais experiente, mais forte. Há vários anos tenho o hábito de ler as biografias e autobiografias de homens e mulheres que verdadeiramente têm realizado algo importante em suas vidas. Além disso, descobri que, quase sem exceção, esses indivíduos tinham ficado aquém de seus objetivos em inúmeras ocasiões, mas isso nunca os dissuadiu. Sinceramente, eu mesmo, em várias ocasiões, também falhei em acertar o alvo e admito prontamente que dói um pouco, até mesmo causa um certo constrangimento. Mas, seja como for, isso nunca me impediu de tentar novamente e também não pode impedi-lo porque todos nós possuímos a capacidade de levantar e tentar mais uma vez. Como isso é importante para a gente chegar onde a gente quer. Então, vários de nós não chegam onde quer por conta dessa questão, não tem essa visão madura da vida. Quer já fazer uma vez, é o orgulho, não quer deixar tentar de novo. Quer acertar da primeira vez. Então, a gente tem que ir desenvolvendo essa maturidade, porque senão a gente vai ficar começando os planos e vai desistindo ali no primeiro obstáculo. Então, desenvolver a persistência, como eu disse, Deus está dentro de nós, vai nos orientando diante das circunstâncias, tem a espiritualidade que nos ajuda. Então, a gente tem uma assistência grande para a gente dar certo. Né? Então, a gente já deu certo, né? A gente está aqui, né? Então está tendo essa chance da gente progredir, de evoluir. Tudo no universo
está expandindo. Então, como a gente está no universo, né, dizem que a gente é um universo em miniatura, a gente também está expandindo. Então, sendo assim, faça a sua mente entender que você vai se tornar um arriscador ou arriscadora que realmente deseja ser. Então, fica aqui a nossa reflexão sobre esse livro. Eu gosto muito de fazer live falando desse livro, de Bob Proctor, né? Ele gosta de dar aí essa motivação, esses conhecimentos, a sua experiência. Ele gosta de falar das ciências mentais, a lei da atração, motivação para a gente realmente dar aquela animada e conseguir continuar. Eu sei que tem muitos momentos de desânimo, como diz o Espírito Hamed, mas faz parte da nossa vida as fases de desânimo. Mas o importante é a gente continuar persistindo, adquirindo experiência. Então, a gente vai fazer a nossa meditação. A meditação para a gente dar uma animada, tentar ver o que é que está impedindo a gente conseguir o que a gente almeja e visualizar realmente o que a gente deseja estar vivendo aqui no agora. Então vamos ficar de maneira confortável, não tiver num canto que não tenha muito barulho, para a gente fazer a nossa meditação, tá certo? Então, vamos respirar tranquilamente. É importante fazer essa meditação sentado, né? Porque dá mais aquela motivação para a gente. Às vezes a gente medita deitado, mas essa não é uma meditação para a gente relaxar tanto. Então, para a gente se animar. Então, vamos respirar tranquilamente. Tentar respirar com a parte da barriga. Como inspira, a barriga vai para frente. Expira, a barriga retorna. Livrando a tensão do tórax. Né? Que é a maneira certa de respirar. Essa respiração diafragmática. Vamos tranquilizar. Vou só tomar um pouco de água. E vamos respirando tranquilamente. E podem fechar os olhos. Vamos relaxando os músculos da face. Relaxe as pálpebras. Relaxe o maxilar. Relaxe os ombros. Relaxe o corpo por inteiro. Continue prestando atenção na sua respiração, na entrada e na saída do ar. Inspirando e expirando tranquilamente. Agora, tente se colocar na posição de espectador ou espectadora da sua própria mente. Tente apenas observar o que passa na sua mente, como se estivesse assistindo uma tela. Apenas observe, sem julgar e sem se envolver emocionalmente.
E agora, retorne sua atenção para a sua respiração. Inspirando. Quanto mais a gente treina esse retorno, mais a gente aumenta o domínio sobre a nossa própria mente. Respire com consciência. Agora, retorne à posição de espectador ou espectadora da sua própria mente. Use da sua real sinceridade. O que realmente você está desejando neste momento de sua vida? Apenas visualize na sua tela mental o que você realmente deseja. Se surgir várias opções, tente focar neste momento apenas em uma. Escolhendo esse desejo, vamos analisar o que realmente está impedindo de você atingir esse objetivo. Apenas observe sua mente friamente, sem se envolver. Será o medo de alguma coisa? Alguma crença de não merecimento? Falta de oportunidade? Saiba que somos seres co-criadores. Nós co-criamos nossa própria realidade. Seja lá qual for a sua realidade que você deseja, você pode. Temos que respeitar a natureza, respeitar as leis de Deus e assim, junto com Ele, co-criamos o que desejamos. Mas temos que saber o que realmente está nos impedindo. Identificando essa crença limitante, esse medo, agora tente imaginar você crescendo de tamanho e esse medo, essa crença limitante diminuindo de tamanho. Você é muito maior do que seus medos. Você é muito maior do que suas crenças limitantes. E agora, imagine você vivendo o seu desejo neste exato momento.
Comece a visualizar aqui no agora o que realmente você deseja. Agora a gente vai fazer umas afirmações positivas para a gente aumentar essa energia atrativa para a gente conseguir o que realmente a gente deseja. Eu vou falar algumas frases e você em seguida afirma com toda a convicção possível, sentindo cada palavra. Vamos lá? Eu sou a coragem infinita! Afirme! Eu sou a coragem infinita! Afirme! Eu sou a coragem infinita! Afirme! Agora vamos à outra frase. Eu sou a persistência infinita! Afirme! Eu sou a persistência infinita! Afirme! Eu sou a persistência infinita! Afirme! E sinta cada vez mais essa energia positiva tomando conta de você. Sinta cada vez mais merecedor ou merecedora do que você deseja. Você vive o que você deseja aqui, no agora. Então vamos à outra frase. Eu sou o otimismo infinito. Afirme! Eu sou o otimismo infinito. Afirme! Eu sou o otimismo infinito. Afirme! E continue sentindo essa sensação boa de que realmente você merece o que você deseja. E agora vamos desenvolver o nosso sentimento de gratidão. Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre atingir os meus objetivos. Você. Gratidão, Senhor da vida, por minha persistência ser infinita. Você. Gratidão, Senhor da vida, por minha vida ser maravilhosa. Você. E continue sentindo com toda a convicção o que realmente você deseja aqui, no agora. Se você puder tocar, toque. Se você puder sentir o cheiro, cheire. Sentir o local. Se for um local que você deseja ir, sinta agora. Você é filho, você é filha de Deus e merece tudo de bom. Tenha certeza que você merece. Passe um tempo sentindo essa sensação de conquista.
Você é muito maior do que seus medos. Sua coragem, sua força de vontade, sua fé é infinita. Tenha certeza disso. E agora, neste momento, vamos retornando aos poucos para aqui, para o agora. Preste atenção na sua respiração. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés, seu pescoço. Alongue. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. Sentindo a sensação boa de merecimento, que a gente consegue tudo que a gente almeja. Basta a gente persistir, ter paciência e fé. Deus está conosco, dentro de nós. Sempre importante a gente estar fazendo essas autoafirmações. Quando vier algum pensamento negativo, a gente sempre fazer o contrário, né? Então, só tenho a agradecer a presença de vocês, paciência, certo? Compartilhem esse conteúdo, que é muito importante para a gente levantar o nosso ânimo e conseguir aí aguentar o caminho até a gente atingir aí o cume da montanha, o topo da montanha que a gente deseja, tá certo? Quem está aí no Instagram, deixa o coraçãozinho, compartilhe, deixa um comentário e se ainda não se inscreveu no canal Meditação com Marley, vá lá no YouTube, certo? Quem está aí assistindo pelo YouTube, deixa aí o seu joinha, compartilhe, deixe o comentário e se inscreva se ainda não se inscreveu no canal, tá certo? Compartilhe esse conteúdo com os amigos e siga também nosso Instagram, que é o mesmo nome, Meditação com Marley. 3 vezes por semana a gente posta Reels, né? Textos motivacionais, a gente gosta de falar da lei da atração, motivação, psicologia, certo? Meditação, com certeza. A gente sempre está aí tentando produzir, criar conteúdo que ajude a gente a melhorar, ajude no progresso da humanidade, certo? Deus abençoe a todos, gratidão e muita paz.